da compreensão no nosso coração. Ajuda-nos a ministrar, Senhor, essa aula dessa noite, que ela venha com unção, ó Pai, graça, poder, conhecimento, revelação da Tua parte para os nossos corações aqui neste lugar. Desde já eu te louvo, te agradeço, ó Deus, por essa incumbência, Deus, que o Senhor nos deu, e reconhecemos que é o Senhor em nós, que é o Senhor quem opera, que é o Senhor quem faz. Portanto, eu me escondo em Ti, para que a Tua glória apareça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentar. Querido, dando continuidade ao estudo sobre o chamado de Abraão, hoje a terceira aula, né? Ficamos um pouco meio que dodóizinho, né? Aí ficamos em umas 2 ou 3 semanas, né? Sem poder ministrar, mas hoje, graças a Deus, recuperados, estamos aqui para dar continuidade a essas riquezas que Deus está preparando para nós sobre o chamado de Abraão. Hoje nós vamos falar sobre a promessa, as promessas de Deus acerca de Isaac, capítulo 15 de Gênesis. Nós vamos estar falando sobre essa promessa de Deus para Abraão e Sara. Gênesis capítulo 15, do verso 1 ao 4. Amém? Amém. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se a podes contar. E disse: assim será a tua descendência. Irmãos, nós conhecemos a história de Abraão, tanto o chamado, como nós estamos indo estudando, né? A saída dele, o abrir mão da sua terra, da sua parentela. E em cada etapa da caminhada de Abraão com Deus, o Senhor ele vai fazendo promessas. Nós vimos na última aula que o Senhor ele enriquece Abraão, né? Nós vimos na última aula também Abraão como dizimista, né, ao Senhor. E hoje nós vamos estar falando sobre essa promessa que talvez no coração de Abraão, de Sara, nem tinha esperança mais. Por quê? Primeiro que eles já estavam avançados em idades, não tinham filhos. Mas no capítulo 15 nós acabamos de ler que Deus, ele vem em visões a Abraão e vai falar, reforçando promessas que ele já tinha feito a Abraão. E também vai introduzir a promessa de quem? Do próprio filho. Só que Abraão vai dizer: olha, eu não tenho filhos, e o mais velho da minha casa, de confiança, é Eliezer, ou seja, ele vai herdar tudo. Aqui já começamos, irmãos, a pontuar algumas coisas importantes para nós que temos chamados do Senhor. Muito cuidado na forma de agir e de pensar, e principalmente em tomar certo tipo de decisões. Amém? No coração de Abraão, quem vai herdar tudo? Quem vai dar continuidade ao projeto? Eliezer. Mas no coração de Deus não é ele. Amém? Por que Abraão, irmãos, ele decide, ele tem assim Eliezer como seu sucessor? Porque o momento é importuno
E eles chegam a uma definição que não tem como agora gerar filhos. Sara já está de idade, Abraão está velho. Só que na visão que Abraão recebe de Deus, Deus vai falar assim, ó, não vai ser o Damasceno e Eliezer, vai ser aquilo que vai ser gerado das tuas entranhas. Amém? Então nós aprendemos algo aqui importante. E irmãos, frisa isso no seu coração, na sua mente. Deus não trabalha dentro do nosso tempo. Deus não se limita ao nosso tempo, de jeito nenhum. O que Deus decide fazer, Ele faz. Ah, pastor, mas é impossível. Aos olhos humanos era impossível Sara engravidar. Sim ou não? Era. Mas e quanto a Deus? Era impossível? Então todo chamado tem que trazer, irmãos, dentro de si, no seu coração, a certeza e a confiança que se Deus te chamou, se Deus te fez promessa, Ele é fiel para cumprir. Amém? O maior sonho de Abraão e Sara era ter um filho. Amém? Então Deus, em uma visão, faz a promessa dizendo que das suas entranhas, ou seja, das entranhas de Abraão, Deus lhe daria um filho. Para Deus não importa a idade, o tempo e os costumes das mulheres, pois querendo Deus nada pode impedir. Guarde isso. Porém, mesmo recebendo as promessas de Deus sobre o filho, Abraão e Sara não confiam plenamente na promessa do Senhor. E com isso vão tentar ajudar o Senhor. Porém, cometendo um grande erro. Irmãos, cuidado. Que erro que eles vão cometer? Eles vão tentar ajudar Deus. Deus é fiel nas suas promessas, sim ou não? Sim. Quando Deus te faz promessa, se Ele quiser a tua ajuda, Ele vai pedir. Ele vai falar, me ajuda aí que o negócio está feio. Eu te fiz as promessas, mas eu preciso. Existe promessa, irmãos, que com certeza nós vamos participar para ela se cumprir. Mas existe promessas que estão no domínio total de Deus se cumprir. E nesse caso aqui específico, não tem Sara e nem Abraão. A única coisa que cabia a Sara e Abraão aqui é continuar relacionando-se como esposo e esposa, tendo ato sexual. Agora a promessa do filho vir é com Deus. Preste atenção nisso, irmãos. O seu chamado, ele vem de Deus. A promessa vem de Deus. Então quem vai cumprir a promessa na minha vida, na sua vida, é Deus. Pastor, mas as circunstâncias não estão favoráveis. Não importa, irmão. Se Deus te fez uma promessa que você vai ser um grande pastor, se Deus te fez uma promessa que você vai ser uma grande missionária, não importa a circunstância, Ele é fiel para cumprir a promessa sobre a sua vida. Pastor, mas eu passei o tempo de gerar. Irmãos, Deus, Ele abre as entranhas. Amém? O nosso tempo não é o tempo de Deus. A Bíblia vai dizer que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos. O problema, irmão Márcio, é que nós sabemos dessa verdade, mas nós continuamos o nosso caminho. Nós continuamos, irmão Bel, chamamos os nossos pensamentos. Abraão, ele recebe a promessa. Imagina o impacto quando Deus faz a promessa para Abraão que ele vai gerar, Sara vai gerar. É algo assim extraordinário. Mas, infelizmente, eles não confiam plenamente na promessa. Se você não confiar plenamente na promessa de Deus e tentar ajudar Deus, você vai trazer algo assim terrível para o seu ministério. Você poderá prejudicar o seu ministério antes dele mesmo acontecer.
A maior parte do nosso ministério, escuta bem, a maior parte do nosso ministério está dentro do nosso ser trabalhado. Está dentro do processo de Deus na vida de cada um de nós. Lembra de nós falarmos que o ministério de Jesus durou quanto tempo? 3 anos e meio. Mas ele passou a vida inteira sendo o quê? Preparado. Para 3 anos e meio pregar, morrer. Então o maior processo é quando nós estamos sendo forjados para a obra. Amém? Porque a obra, irmão, Deus faz assim, acontece. Mas nós temos que estar alinhados com o coração de Deus para que os propósitos de Deus não se falhem, não se frustrem. Então Abraão recebe a promessa. Você recebeu uma promessa de um dia, pastor, tem muitos anos, nem lembro quantos anos, não tem problema se você não guarda mais o tempo da promessa. Fiel é Deus para cumprir a promessa na sua vida. Aí nós vamos entrar dentro do assunto que é muito importante, muito importante. Eles não confiando plenamente, o que eles vão fazer? Vai tentar ajudar Deus. Para cumprir a promessa, vem cagar. Você é minha serva, você vai deitar com o meu Senhor e você vai gerar dele para que a promessa se cumpra. Mas a promessa de Deus, irmãos, era para Agar? A promessa de Deus era para quem? Mas por que Abraão e Sara então vão partir por lá dessa infelicidade? Por falta de Porque com certeza a Sara falou, já passou meus costumes, né? As regras já acabou, não tem mais, não posso gerar. Então vamos cumprir a promessa de Deus através de Agar. Agora, quando Deus fez a promessa, irmãos, a gente tem que ser sábio. Nós precisamos pedir sabedoria a Deus. Você acha que Deus não sabe da nossa situação? Sabe tudo, irmão. O nosso problema é querer ajudar a Deus, querer ensinar a Deus. Porque muitas vezes nós queremos ser o professor e colocar Deus como aluno. É verdade. Nas nossas atitudes, muitas vezes, irmão, nós falamos, não, Deus senta aqui, porque essa parte aqui o Senhor não foi instruído, não, vou te instruir. É assim, não, é verdade, irmão, é verdade. Então Abraão, querendo ajudar, né, vai cometer um erro gravíssimo. Ela vai oferecer Agar, né, a sua serva egípcia, para se deitar com Abraão, para gerar a promessa. Só que Deus não está ali, irmãos, escuta isso. Deus, ele faz a promessa e ele é fiel para cumprir. Se você tenta ajudar Deus, Deus não está nesse negócio. Deus, ele não vai comungar com isso, com essas atitudes suas. Ou nós cremos de fato que Deus é Deus na nossa vida, ou paramos. Na nossa longa caminhada, nós temos tido experiência com Deus. Eu sei que cada um aqui pode contar aí uma experiência que já teve com o Senhor. Amém? Então, tudo isso é o que? Para nos fortalecer e dizer que Deus, ele está conosco. Amém? Mas, infelizmente, o que acontece? Abraão e Sara vai cometer esse erro. Eles vão tentar facilitar o negócio. Eu sei que vocês estão aqui nessa noite, tem chamado. E eu sei que o sonho de cada um aqui, eu queria estar lá na frente da igreja, eu queria já estar pastoreando, eu já queria estar fazendo missões, eu já queria estar, sabe, irmãos, eu sei, isso arde, isso é gostoso dentro de nós. Mas tudo tem um tempo. Mas sabe o que é o problema? O que eu quero frisar agora? Cuidado para não tentar ajudar Deus. Se Deus te fez uma promessa ministerial, que seja pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre, missionário, levita, aguarde o tempo do Senhor. Ah, pastor, porque eu já estou velho.
Pastor, meu Deus do céu, se eu não fizer, se eu não ajudar Deus, eu vou morrer, a igreja vai ser arrebatada e eu vou chegar lá de mão vazia. Ah, mas quem te fez promessa? Foi Deus? Foi, pastor. Então descansa. Descansa, pastor, mas irmãos, eu tenho um pouquinho de caminhada já, mas a pastora, eu estou há 27 anos esperando promessa de Deus na minha vida, que ainda não se cumpriu. Tem promessa na nossa vida de nós pisarmos em terra estranha, nós não pisamos. Tem promessa na nossa vida de outro lugar para outras nações, nós não fomos. Aí eu vou fazer, puxa, eu já estou com 47 anos, daqui 3 anos estou 50. Meu Deus, daqui a pouquinho estou aposentado. Não, irmãos. Aprende a esperar. Aprende a confiar nas promessas do Senhor. Porque se você tentar ajudar Deus, você pode criar uma situação que vai gerar um desconforto no seu ministério. Vigia aí. Trazendo aqui, aplicando ministerialmente, tem muitas pessoas hoje falando, eu vou começar agora, que eu não sei o que, o pastor não me levantou, o pastor nem me enxergou, então eu vou porque não sei o que. Irmão, cuidado. Cuidado. Eu já vi pessoas agir dessa forma e quebrar a cara. Não, porque o pastor não me honra, porque não sei o que, irmão. Na verdade não é o pastor que honra, é ele lá em cima que honra. É ele quem chama. Não é o apóstolo Amil que te chama, não. É Jesus que te chama. É o Espírito Santo que te chama. É ele que confirma você. É ele que me confirmou o apostolado. Eu sou só o canal na mão de Deus para testificar o que Ele separou para você, preparou para a sua vida. Não, mas eu vou fazer, eu vou abrir um trabalho ali e eu vou pôr papel. Não adianta, você pode até ir. Mas se não tiver dentro do tempo de Deus, você vai frustrar, você vai se ferir ministerialmente. Não, mas Deus me fez promessa que eu vou ser assim. Amém, eu creio. Deus fez promessa na minha vida que não se cumpriu. Eu creio, eu estou aguardando ela, eu estou orando, eu estou buscando até que se cumpra essa promessa na minha vida, na minha casa. Mas enquanto não cumprir, não adianta, não. Amanhã já vou ver como está a passagem para a África, porque Deus tem uma promessa que eu vou na África, então amanhã já vou. Não adianta. Falando aí dessa questão de querer adiantar as coisas, né? Teve um caso no ano passado, eu estava aconselhando uma pessoa e ela falou pra mim assim que, vou sair lá do ministério que eu tô, porque já tô lá, eu mesmo meu marido há um tempão, e eles não levantam ele obreiro, não sei o que, e é uma pessoa assim que eu aconselho, mas eu vejo caminho, né, sempre perto, então eu sei como a pessoa é. Aí eu falei assim, mas peraí, como vocês querem ser obreiro na igreja se vocês não participam de nada? Vocês não vão nos cultos? Eu sei que tem culto de domingo, vocês não vão? Porque ela mesma às vezes me falava, hoje eu não fui no culto, não vou porque eu não fui. Porque como vocês querem ser obreiros se vocês não ajudam na obra? O obreiro, ele está à frente da obra, ele está participando da obra com o pastor, e agora você quer sair da igreja porque vocês não são levantados obreiros, mas que tipo de obreiro vocês querem ser? Aí ela me olhou assim, ficou sem graça. Eu falei, não, para ser obreiro, primeiro você tem que mostrar serviço. E o que vocês estão fazendo, vocês estão desonrando o pastor de vocês. Porque vocês não participam dos cultos, reclamam, falam mal, né? Hoje eu não fui no culto porque eu estava com vontade, não é assim. Para servir o Senhor não é pela nossa vontade, não é pelo nosso querer, é fazer por amor à obra. Eu estou lá para servir ao Senhor, eu vou para o culto para cultuar, né? Não me interessa quem vai pregar, quem vai cantar, eu vou cultuar e vou servir ao Senhor. E aí, ela falou, é verdade. Aí depois, né, a gente conversou. E quem me conhece sabe, né, que na hora da conversa eu puxo um pouco pesado, às vezes, se for preciso, eu pego um pouco mais pesado. Aí esse ano, graças a Deus, assim, eles deram uma boa, né, consertada. Aí pouco tempo ela me falou que ele foi levantado a diácono lá na igreja. Mas assim, a vontade de fazer, estava na igreja há muitos anos? Estava. Mas só estava lá de corpo presente, porque a alma e o espírito estavam longe. Então assim, queria sair porque queria ir para outro lugar para poder ver se no outro lugar levantava eles obreiro. Mas não é assim. E se vocês forem para outro lugar
E para onde vocês foram levantados, obreiro, o pastor lá está errado. Porque vocês precisam primeiro conhecer e participar do ministério. Não é simplesmente chegar, né, sentando na janela. Precisa acompanhar a obra, precisa ajudar a obra a crescer. Agora vocês não querem fazer nada, não querem ajudar com nada e querem ser obreiros só para ter nome. Só para falar, não, faço parte do corpo de obreiro, né, e eu sou obreiro, e não é isso. O obreiro faz a obra, o obreiro trabalha, o obreiro põe a mão na massa, faz alguma coisa. E graças a Deus, assim, ela entendeu, né, conversou com ele e eles estão caminhando e estão crescendo. Mas é assim, às vezes a gente fica meio chateado porque a gente quer as coisas para ontem, mas precisa do processo de Deus na nossa vida. Deus trabalhar, quebrantar, nos mudar, porque às vezes é só pelo ímpeto mesmo, né? Amém? Então, queridos, eu sei que o desejo às vezes nos move a querer que Deus apresse as promessas na nossa vida, cumprir as promessas. Mas não vai apressar. Deus, quando Ele faz promessa, Ele já coloca tudo organizado, tudo dentro do tempo dEle. Não é dentro do seu tempo, não é dentro do meu tempo, é dentro do tempo dEle. Então, espere, porque às vezes você tem vontade. Deus, Ele sabe isso. Ele sabe a fome e a sede que nós temos de ganhar alma, de crescer. Ele sabe tudo isso, porque tudo isso vem dEle. Mas não queira apressar as coisas, não queira fazer alianças fora do propósito de Deus para que o seu ministério aconteça. Foi o erro de Abraão, vou fazer aliança com a H aqui e ela vai gerar e vai ser o nosso filho. Não, irmãos, não adianta. Não era o propósito de Deus. Veio o filho, veio, mas não era o propósito de Deus. Mas tudo que é gerado fora do propósito de Deus, não adianta. Não vai acontecer, não vai romper, não vai dar resultado. Hoje tem muitos ministérios aí abertos, tem muitos. Agora, pergunta para Deus, Senhor, qual é do Senhor, qual não é? A maioria dos ministérios que estão ali, mostra uma placa lá, não é de Deus. Pastor, mas você está julgando? Não, não é questão de julgar, não. É você saber que tem pessoas, irmãos, infelizmente, pode até ter o chamado, pode até ter um ministério, mas não é o tempo, mas eles querem ajudar, eles começam a fazer alianças. Eles começam a aliançar, então não, que vai acontecer, Deus falou comigo e não adianta, irmãos, enquanto não chegar o tempo, não cumprir o momento, Deus não vai fazer. Aí abre hoje, fecha amanhã. Aconteceu um caso que eu conheci aqui, pastor, e tá aí. E fala, Deus me deu uma visão no monte, fala, velho, me mostrou a igreja e tudo, e tá, e nós reunimos um grupo de pessoas, compramos as cadeiras, preparamos tudo, fizemos o primeiro culto, irmãos, não teve o segundo culto. Já era a segunda ou terceira igreja que era ali. Não teve o segundo culto, falei, não, porque fiquei decepcionado, me abandonaram, sabe, fizeram promessa que estariam junto comigo, vieram só na inauguração, depois ninguém, eu fechei a igreja. Aí eu pergunto, onde está Deus aí? Porque se Deus te faz uma promessa, você pode estar sozinho, que Deus ele vai honrar, ele vai mandar as pessoas, você vai alcançar vidas. Aí ele diz, não, fizemos só 2 cultos e fechei a igreja, vou mexer com isso mais não. Mas interessante, no monte ele recebe uma visão de Deus, que Deus mandou. Irmão, cuidado com isso, cuidado, porque se é de Deus, irmãos, permanece, vai prevalecer. Quando nós inauguramos a missão Águia, a pastora Daniela, a irmã Terezinha e eu, a irmã Silvana lembra, né? Depois começou a chegar uma Silvana, era aqui, ó, estava em fase de construção. Coloquei um pendente aqui, não tinha nada, isso aqui, um monte de areia, ferragem. Aí eu perguntava assim, mas como é que as pessoas vêm num lugar desse aqui? Você não mais é o que Deus. Depois João Paulo chegou, né, João Paulo? João Paulo faz parte da história da missão Águia, né? Daqui na sala, né? Aí podia pensar, não, pô, vou no lugar que eu vou para uma igreja maior, ué. Vou entrar aqui, que para entrar lá a gente tem que passar no meio da areia. Mas é o que? Deus. É Deus.
Aí quando ele falou isso, eu falei assim, misericórdia. Infelizmente, irmãos, hoje estão muitos abrindo a igreja como está abrindo um boteco. Mas não adianta, irmãos, não prevalece se não tiver dentro do propósito do Senhor, do tempo do Senhor. Pode até nascer, mas não consegue sobreviver. Não consegue sobreviver. Então você precisa cuidar muito bem dessa promessa nas suas entranhas. O seu ministério está para nascer. Tem um ministério que é apostólico, tem um ministério que é evangelístico, tem um ministério que é pastoral, de ensino. Então, cuidado, cuide bem dessa gestação. Não faz qualquer aliança, não. Que esse ministério cresça, venha a existir a vida dentro do tempo do Senhor. Porque se você tentar ajudar, começar a fazer aliança, vou fazer aliança com fulano ali, irmãos, não faça isso. Deus não está neste negócio. A maioria das igrejas hoje, sabe o que elas estão fazendo para sobreviver? Entretenimento. Entretenimento. Ah, vamos fazer isso, vamos fazer mais aquilo. Mas se você for analisar a luz da Bíblia mesmo, irmãos, estão fora. Igreja que vive entretenimento para sobreviver, ela não está dentro da verdade do Senhor. Porque se pregar a verdade, ninguém fica. Amém? E muitos hoje, infelizmente, querem entretenimento, quer show, quer jogo de luz, quer a parede do altar preta. Ah, vamos fazer para chamar o povo. Irmãos, não é esse evangelho que Jesus nos chamou para pregar, não. Jesus nos chamou para pregar o evangelho da cruz, da renúncia. Ah, pastor, mas se a gente não fizer, o povo não vem, os jovens não vêm, irmão. Me mostra dentro da Bíblia onde os apóstolos usaram de entretenimento para alcançar algo. Aonde os apóstolos usaram de subterfúgio, nós vamos fazer isso aqui para ganhar. Não. Eles pregavam a palavra da cruz, a mensagem da cruz era ministrada pela boca de cada um deles, e as almas se convertiam. Deixa nós mudar aqui, colocar entretenimento, vamos colocar aqui jogo de luz, vamos pintar de preto, vamos chamar o jovem para uma balada gospel. Uma balada gospel. Vai encher? Vai encher. Mas para onde vão? Um dia a Deus. Ah, pastor, mas os tempos mudou sim, mas a palavra não muda. O evangelho, irmãos, os tempos, costumes podem até mudar, mas a doutrina não muda, não pode, não muda, não vai mudar. A mensagem de Jesus dizendo, aquele que quer vir após mim, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me, não mudou, mudou nos púlpitos das igrejas, de muitos ministérios, que tirou a verdade e colocou entretenimento, está lotado, barrotada, mas você vai lá ver lá dentro, pessoas amaziadas, pessoas em prostituição, pessoas em fornicação, pessoas em adultério. Aí eu te pergunto, que reino que eles vão alcançar? Aí para você que segue a verdade, você é muito radical. Você é radical. Não, eu sou Bíblia, eu sou a palavra do Senhor. Então você, querido, não faça alianças. Não aliancie o seu ministério. Não contamine o seu chamado. Não venda, não troque o seu ministério por nada desta vida. Faz sim. Que seja 2 contigo, meia dúzia contigo, mas que vão para os céus, vão entrar na eternidade. Amém? Então, gere esse ministério com amor, gere esse ministério aí com carinho, com responsabilidade, temor e reverência. Gere, que quando ele nascer, meu Belchá, aleluia, você vai ver que valeu a pena os tempos de dores, né? Das noites geladas na oração, né, irmão Márcio? Não vale. Esses dias eu pensei, quem é nós falando que ele vale agora?
Se quiser ainda vai. Né? Eu sou bem doido de falar que vamos, eu... mas tá gelado. Ontem eu fui lá à tarde, às 3h30 para 4h30, das 4h30 ali já tá ficando frio. Tá ficando frio lá. Imagina uma hora dessa. Mas é o preço de você estar gerando um ministério. Porque quando o ministério nascer, ele vai nascer sadio, ele vai nascer, irmãos, dentro do propósito de Deus, dentro do tempo de Deus. Aí acabou, ninguém te segura, ninguém segura essa criança, ninguém vai segurar o seu chamado, ninguém vai segurar o seu ministério. Amém? Então, muito cuidado, não se aliancie, não faça aliança, a não ser com o único Deus que te fez promessa. Não tenta apressar os propósitos de Deus, as promessas de Deus. Espera o tempo. Irmãos, eu me cobro demais. Nossa, Deus, me cobro muito. Falei, Deus, eu preciso fazer mais, mas eu não tenho como fazer. E eu vou me cobrando, porque há um negócio aqui dentro que queima, que arde, que quer ver a alma sendo salva, quer a vida sendo curada, sabe? Irmãos, tem, mas tudo tem um tempo. Domingo nós fomos ministrar no pastor Edson, irmão, mais de 10 pessoas curadas instantaneamente. 10 pessoas curadas ali, Deus. Eu falei, não, é esse negócio mesmo. Você está entendendo? Mas há promessas de Deus para nossas vidas de crescimento. Irmão, nós vamos crescer. Vamos crescer. Não, inchar não. Tem muitos que estão inchando. Mas nós vamos crescer saudáveis, um ministério saudável, santificado na presença do Senhor. Amém. Outro tópico, capítulo 20 de Gênesis. Gênesis capítulo 20, versículo 1 ao 7, amém? E partiu Abrão dali para a terra do sul, e habitou entre Cádiz e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, viu Abimeleque em sonhos de noite, e disse, eis que morto serás por causa da mulher que tomaste, porque ela está casada com o marido. Mas Abimeleque ainda não se tinha chegado a ela, por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, é minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração e em pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse-lhe Deus em sonhos, bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher ao seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas, porém se não las restituires, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Que vê alguma coisa na sua cabeça aí? Quando nós lemos esse texto, uma Fátima? Como é que é, pastor? Vê alguma coisa a respeito desse texto na sua mente aí, de algumas aulas que nós tivemos para trás? Sim ou não? Quem lembra de parece que esse negócio aí já é repetido, não é não? Sim ou não? Quem lembra? Não? Hã? Ele usou de mentira para poder enganar a si mesmo. Não perder a vida, né? Perder a vida. Mas é a primeira vez que acontece isso? Não. No Egito ele fez a mesma coisa. Lá no capítulo 12 nós falamos sobre isso, falamos com Faraó, né? Será que ele não aprendeu? Era para ter aprendido ou não, mamães? João Batista, era para ter aprendido a lição ou não? Mas aqui diz que ele comete o mesmo erro. Irmãos, temos que tomar muito cuidado e procurar evitar qualquer tipo de erro ministerial, espiritual ou em outra área. Mas se não, querido,
aprenda com o erro. Aprenda com a sua falha. Abraão, ele vai cometer o mesmo erro, dizendo que Sara é irmã dele, e Sara também é meu irmão, é minha irmã. Por quê? Para que não venha ele ser morto. Só que, querido, lá em Gênesis 12, quando eles mentem para Faraó, Abraão, ele morre. Abraão, ele vai mentir, fala que você é minha irmã, que você é linda demais, bonitona, e se esse mesmo vai me matar para ficar contigo, então preserva eu aí. Mentiram, mas adiantou. Deus não revelou o mistério, a tramóia deles. E foi o Faraó que viu, né? O rei que viu eles lá. Né? Você está entendendo? E além de preservar a vida de Abraão, a Bíblia diz que Faraó ainda quer dar gado e riqueza para Abraão. Olha para você ver. Mas, irmãos, tem coisas que está nítido. Nós temos que aprender com o erro. Opa, eu já fiz isso aqui, não vou fazer de novo. Não. Ah, mas o negócio seguinte aqui, eu conheço esse povo. Eu conheço o costume deles. Se eles souberem que você é minha esposa, eles vão me matar e vão te deixar em vida. Irmãos, que Deus é esse que nós estamos servindo? Amém? Então, Abraão, ele vai cometer o mesmo erro. Mais uma vez tentando ajudar. Tentando ajudar o Senhor, né? Um dos maiores fracassos ministeriais não é o líder ter errado. Tem que evitar, mas se errou, irmãos, o pior do erro é a pessoa repetir o erro. Aí não dá, irmãos. Não dá. Ele não estava confiando, né? Então, porque pelo primeiro erro que ele viu e tudo aconteceu, eu falei, não, gente, peraí, eu tenho promessa de Deus na minha vida. Não se cumpriu ainda. Deus fez promessa de Isaac, mas não sei o que, Aí de repente, falou, não, mente aí. Fala aí que você é minha irmã, fala aí que você, porque senão vai acabar Abraãozão. Abraãozão vai descer a sepultura. Irmãos, não precisa. Se houve uma falha ministerial, aprenda com essa falha ministerial, aprenda com esse erro, tem que evitar, mas se houve, aprenda. Mas pelo amor de Deus, irmãos, não repita o erro, não. Ah, pastor, sabe por quê? Que se o fulano soubesse, ia me matar o meu ministério, ia matar meu irmão. Que Deus é esse que nós estamos servindo? Ou eu confio no Senhor que me fez promessa, que me chamou, eu paro. Vou trabalhar, vou levar a minha vida. Deus vai falar para Abraão, capítulo 12. Tem coisa, irmão, que não adianta. Eu não lembro agora, mas ele vai falar assim, Abraão, anda na minha presença e ser... Não, é aqui, ó. É bem aqui atrás. Anda na minha presença e ser perfeito. Irmãos, é andar na presença do Senhor e procurar ser a cada dia aperfeiçoado pelo próprio Deus. E essa perfeição, ela vem através da obediência e do conhecimento dos propósitos de Deus sobre a nossa vida. Agora, Abraão aqui, irmãos, em vez de ter aperfeiçoado, usado a falha, a fraqueza, não vou aperfeiçoar na minha vida, ele vai cometer o mesmo erro. Não, eu conheço, Abimeleque, ele mata mesmo, é o homem da espada. Amém? Só que, querido, não adianta. A Bíblia diz que eles mentem, né? Sara mente também. Aí o que acontece? Abimeleque vai e leva Sara para casa. 17, capítulo 17. Né? Anda na minha presença e ser perfeito. Então o que acontece? Só que Deus vem em sonhos a Abimeleque. Fala, não toca nela não. Essa mulher é casada. Ela tem marido. Eu fico imaginando, irmãos, Abimeleque recebendo esse som de Deus e acordando apavorado. Puxa, porque se tu tocar nela, tu será morto. Eu vou destruir.
Mas sabe o que é mais interessante aqui? É que Abimeleque ele vai falar com Deus. Abimeleque não é servo de Deus. Abimeleque é pagão. Só que Deus ele vai falar com Abimeleque em sonhos. Irmãos, para proteger teu ministério, Deus fala com ímpio em sonhos. Deus fala com bruxa em sonhos. Você crê nisso? Deus falou com Abimeleque, não toca nela, ela é casada, ela tem marido. Agora, cá para nós, eu falei, não, podia ter que tocar, só para aprender. Não é isso que às vezes a gente já não, tinha que aprender, tinha que tocar. Mas não, Deus ele preza, Deus ele é um Deus cuidador. Aleluia. Eu posso falhar com Deus, irmão, mas Deus não falha com as suas promessas na minha vida. Não falha, não erra. Então a Bíblia diz aqui, nós vemos o que? A misericórdia de Deus. Deus vai falar para Abimeleque, não toca não, ela é casada. Se tu tocar nela, eu te mato. Irmãos, fique em paz. Se tocar na tua vida, se tocar no teu ministério, Deus mata. Mata mesmo, estou falando sério. Abraão não precisaria ter mentido, usado o mesmo erro, não, ela é minha esposa. Você acha que Abimeleque ia estender a mão sobre Abraão? Deus que vem em sonho a Abimeleque, falaria, não toca nele não, que é meu servo. Eu te mato se eu tocar nele. Sim ou não? Sim. Então, aqui, irmãos, aprendemos mais uma vez, não tente ajudar Deus. Tem muitas pessoas que às vezes vai desejar a morte do seu ministério, do seu chamado. Irmãos, seja transparente no seu chamado, seja transparente no seu ministério. Recebemos profecias que muitos não entenderam o que Deus ia fazer nessa obra aqui. E não estão entendendo. Não está entendendo. Recebemos profecia desde o início. Então, tem muitos que vão falar contra a missão Águia. Não vão entender. Agora imagina, então eu vou ajudar a Deus. Eu vou agir igual eles, andar junto com eles, porque aí eles falam bem de mim. Eles não matam meu ministério. Não, nós estamos aqui, nós estamos pregando, nós estamos falando a vontade do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Alguns estão caindo, outros estão desviando, porque alguns estão caindo aqui dentro, não estão nem aí. Amém? Então Deus já falou, não vão entender, muitos não vão concordar. Amém? Deus já me alertou. Agora eu vou preocupar com isso? Não, é porque senão eu vou falar mal de nós temos que evitar falar mal de nós. Deixa eu falar, irmão. Toda árvore que dá fruta, ela vai ser apedrejada. Toda árvore que dá fruta, ela vai ser apedrejada. Então prepara para o seu ministério ser apedrejado, irmão João Batista. Você viu agora o João Batista é obreiro ali, é pastor, e ele está com as ideias lá muito loucas. Hein? Aí o João Batista vai deixar de fazer o que Deus mandou, porque tu está falando mal de mim, está falando que eu estou doido. Irmãos, tem uma palavra que há muito tempo está batendo no meu coração sobre isso, sobre chamado. A família de Jesus foi para prender Jesus. Não foi visitar, foi para prender Jesus. Por quê? Porque acharam que ele estava fora de si. Prepara, porque, irmãos, se você tiver realmente tendo o propósito de Deus, e Deus falou que vai te usar nas loucuras, a sua família vai dizer, não, o Márcio ficou doido agora. Não, a Fátima, não te falo nada. A família de Jesus foi para prender ele. Porque o texto vai dizer que eles achavam que Jesus estava fora de si. Agora, se não quer perseguição da sua família, não quer perseguição das pessoas, não cumpra o que Deus colocar nas tuas mãos. Faça aí como muitos estão fazendo. Cria um ministério de entretenimento, diversão. Aí você vai ter pessoas com você.
Você vai ter pessoas que vão te dar tapinha nas costas. Mas infelizmente são pessoas que não entrarão no reino dos céus. Mas é necessário que nós entendamos que Deus tem preparado as nossas vidas. Deus tem nos separado para um tempo, irmãos, em que Ele vai fazer coisas extraordinárias. Vai fazer coisas extraordinárias. Pode ter certeza disso. Nunca repita os seus erros. Aprenda com eles. Cresça com eles. A Bíblia vai dizer que Abimeleque vai falar com Deus. E Deus falou, não, eu sei. Eu sei que você está sendo sincero nas suas palavras. Por isso eu te falei em sonhos e te impedi de tocar nela. Porque se tu tocar, eu te mato. E com essa atitude, a Bíblia diz que, irmãos, isso não foi da noite para o dia, não. Sabia disso? Não foi da noite para o dia. Não foi de uma semana para outra. Isso foi muito tempo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, Ele fechou o ventre das mulheres para elas não gerarem. Para elas não engravidarem. Está aí no versículo 17 e 18. E orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque e a sua mulher e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então esse ato, esse acontecimento aqui não foi de uma semana para outra, de um dia para outro, foi um tempo específico, ao ponto que as mulheres tentaram gerar e não geravam. Deus fechou a madre das mulheres. Então, tudo isso por quê? Porque Abraão e Sara vão tentar ajudar Deus usando de engano, usando de mentira. E aqui nós temos uma aplicação também. Se você usa de engano, de mentira, queridos, não só você vai ser prejudicado espiritualmente, ministerialmente, mas outras pessoas serão prejudicadas também. Outras pessoas deixarão de gerar por causa da sua atitude errada. Agora eu te pergunto, é justo? Abimeleque diante de Deus, ele era inocente, ele estava inocente. Tanto é que o texto diz que Deus falou, eu sei disso, por isso que eu te impedi de tocar nela. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Seja transparente. Não tenha medo. Se chegar o momento de morrer, morra glorificando a Deus. Mas não é o momento, ninguém, a morte não pode tocar em você. Não tem como, irmãos. Pode ter certeza disso, não pode tocar em você. Amém? Então não cometa os mesmos erros no seu ministério. Se errou, reconheça, não, eu errei. Nós somos falhos. Nós estamos falando de Abraão, o pai da fé. Nós estamos falando de falhas no chamado dele. Agora, você acha que nós não podemos falhar? Podemos, temos que evitar, mas podemos cometer uma falha. Mas não podemos repetir a falha. Opa, peraí, é o mesmo ambiente. Eu já vi essa cena. Já vi assim o qual eu fui prejudicado. Não vou pagar o preço de novo da desobediência. Eu vou confiar no meu Senhor. Amém? Aí nós vamos para um tópico, dois tópicos nós vamos fechar hoje. Amém? Uma decisão difícil para Abraão. Despedir de Agar e Ismael. No capítulo 21, do 11 ao 14. Eita Deus lindo. Capítulo 21, do 11 ao 14. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho.
Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, em tudo o que Sara te diz, ouve a tua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhes deu o menino e despediu-a. E ela partiu andando errante no deserto de Berseba. Você observa que dentro dos estudos que nós estamos fazendo, uma coisa vai casando com a outra, um assunto vai complementando o outro. Lá na frente, a consequência dos erros vem. Irmãos, preste atenção. Deus, Ele perdoa nossos erros, Ele perdoa nossos pecados, mas as consequências, elas vêm. E agora, nós estamos dentro de um assunto que não pense que é tão difícil e simples de se resolver um problema que nós mesmos causamos. Querendo apressar as promessas de Deus em nossas vidas, em certa altura da chamada de Abraão, Isaque já havia nascido. A palavra de Deus diz que Sara pede para que Abraão despeça de Agar e Ismael, pois Ismael não herdaria juntamente com Isaque, o filho da promessa. Pensa em um negócio. Vai pensando assim, como é que o reboliço na mente de Abraão, né? Todos os nossos erros têm as suas consequências. Embora Deus, Ele pode nos perdoar, mas as consequências são drásticas. Imagina Abraão já apegado com Ismael aos seus 13 anos de idade, e agora Abraão vai ter que mandar o seu filho embora para uma terra longe, porque não poderá crescer junto com Isaque, nem herdar as promessas de Deus. Por isso temos que tomar muito cuidado nas decisões que vamos tomar em nossa caminhada, pois dependendo delas, a dor será terrível, a dor da separação. Cuidado, irmãos. Agora Abraão vai falar assim: eu vou ter que despedir do meu filho. Imagina o apego do pai já com o filho, 13 anos de idade. Há um laço de sangue ali, querendo ou não ter um laço. Abraão amou Ismael. Você está entendendo isso? Só que houve um momento na caminhada, dentro do chamado dele, que Sara vai dizer assim: olha, despeça a minha serva com teu filho, porque ele não vai herdar com meu filho Isaque. A Bíblia diz que isso pareceu mal aos olhos de Abraão. Quer evitar coisas más diante dos teus olhos, ministerial? Vigia. Agora, se eles confiam plenamente lá atrás na promessa do Senhor, teria esse assunto registrado aqui? Não, jamais. E o Espírito Santo faz questão de registrar todos os acontecimentos para quê, irmão? Para que nós possamos aprender através das falhas e dos acertos desses homens e mulheres de Deus. Que embora sendo homens santos, mulheres santas, tiveram falhas em seus ministérios, em seu chamado. Se isso aconteceu com eles, poderá acontecer conosco. Agora, podemos, através das experiências deles, evitar o quê? Uma catástrofe no nosso ministério, no nosso chamado. Agora você percebe, irmãos, que o chamado não é tão simples assim? Não é simples. Que às vezes nós olhamos ao lado do romantismo da palavra, que Deus chamou Abraão, Abraão saiu da terra dele, aleluia. Não, mano, existe o lado de dificuldade, pressão psicológica, responsabilidade, os erros, os acertos. Então nós temos que aprender com esses homens e essas mulheres, aproveitando, irmãos, que está registrado. Opa, peraí, deixa eu aprender aqui.
Que eu não preciso mentir para que minha vida, meu ministério não venha morrer. Não, querido. Se Deus te deu ministério, só Deus vai fechar a porta do ministério. Diabo, ninguém pode fechar a porta do ministério que Deus abriu para você, do chamado que Deus te confiou. Está entendendo? Agora imagina Abraão e fala assim: Ismael, eu tenho uma notícia para te dar. Nós vamos ter que nos separar. Lembra de Ló, que nós falamos sobre Ló? Ló foi junto, né? E Ló foi abençoado, porque todos aqueles que andam sobre a bênção, sobre a sombra de Deus, está sob o propósito de Deus, é abençoado também. Só que em certa altura, o que Abraão faz? O Lózinho, vem cá, Lózinho. Deus tem nos abençoado grandissimamente. Só que a terra não está comportando as minhas riquezas e as suas riquezas. E os nossos pastores estão discutindo. E não pode ter intriga entre nós somos parentes. Mas é o momento de separar. E houve separação entre Abraão e Ló. Agora Abraão vai ter que despedir Agar e Deus, na sua infinita misericórdia, Deus falou: Abraão, não fica triste não. Ouve o que Sara falou. Embora, em outras palavras, embora vocês não confiam plenamente em mim, mas eu estou fazendo uma promessa para Ismael. Ele vai ser um homem de nações também. Mas a princípio não era esse o propósito. Não era. A promessa não era Ismael. A promessa era o quê? Isaac. Então agora vem a dor da separação. Irmão, não tem nada pior que isso. Imagina isso aí com o Mateus. Tá certo, aqui mesmo as carninhas de sábado. Quer coquinha de amão, tem que separar. Imagina o sentimento. Só de falar que doeu, né? É só ilustração, viu, irmão? Eu conto contigo. Né, João Paulo? João Paulo está mais atento. Ô, João Paulo, infelizmente nós vamos ter que andar separado. Não, vem cá, ninguém, em nome de Jesus. Vamos andar junto. E eu posso falar uma coisa? Sim. Eu estou falando assim, João Paulo, aí ele quis desviar, né? E voltou. E graças a Deus que foi fora do propósito, né? Junto, né? Era junto, né? Então, irmãos, mas aqui é diferente, imagina. Nós estamos falando aqui e descontraindo um pouquinho, mas a alegria, nossa, né? Ter o João Paulo, cada um de vocês aqui, Deus sabe que eu estou falando a verdade, a Daniela sabe disso, que é uma honra para nós. Mas para Abraão foi difícil. Né? Não está falando de um servo dele, está falando do filho, falou: vou ter que te mandar para uma terra longe. Imagina como pai, né? Poxa. Mas infelizmente existe coisa, irmão, que para que haja a plenitude de Deus, das promessas de Deus no nosso ministério, alguma coisa vai ter que sair. Não que Deus vai descartar a pessoa não vai ser abençoada. Não, mas estamos falando de propósito. Estamos falando de chamado. Amém? Quando Abraão se separou de Ló, Abraão deu as costas para Ló. Quando Ló foi preso lá com os de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que Abraão juntou 318 homens de guerra dele e foi lá guerrear em favor de Ló e resgatou todo mundo. Amém? Mas o ministério de Abraão agora era sem Ló. Agora o ministério de Abraão é sem Ismael e Agar. Então teve que tomar essa decisão. Por quê? Porque lá atrás houve uma falha. Amém? Então, se nós procurarmos evitar as falhas, os erros, aprender com os erros, lá na frente, irmãos, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos agradecer, muito obrigado. Agora eu entendi por que o Senhor não permitiu acontecer lá atrás. Por que o Senhor não abriu a porta lá atrás? Porque se o Senhor abrisse a porta, hoje eu estaria sofrendo as consequências de um erro atrás.
Quando Deus falou comigo em 2013, 2014, que estaria me escondendo na aljava dele por um tempo, para preservar o meu ministério, Deus usou o pastor Chaves, lá na porta da Episcopal. Ele chegou e falou: Deus manda te dizer que Ele vai te esconder na aljava dele por um tempo, para preservar o seu ministério. Irmãos, nós estávamos viajando bem, né? E Deus operando sinais de maravilha, curas divinas. Deus estava operando, mas Deus fechou as portas. Não houve mais convite para lugar nenhum, nem Serra do Sal. Se talvez Deus não tivesse feito, não teria missão Águia hoje. Né? E hoje eu entendi, entendeu? Hoje Deus começa a abrir. Deus falou assim: eu vou tirar você da aljava, só eu esconder por um tempo, porque Deus trouxe mais amadurecimento, mais maturidade, mais crescimento, mais coisas que eu não tinha. Eu achava que eu estava pronto lá, mas eu poderia me perder ministerialmente, como muitos estão se perdendo. Amém? Então, querido, o fato, escuta bem, o fato de Deus estar te usando hoje, às vezes em cura, milagres, sinais, maravilha, não significa que eu estou pronto, que você está pronto. Não significa. E vou te dar prova bíblica para isso. Os apóstolos receberam a autoridade de Jesus para quê? Para expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar mortos, paralíticos andando, é isso? Aí Jesus falou: Pedro, como você se converter, ajuda seu irmão, seus irmãos. Mas eles operavam, mas não estavam prontos. Tanto é, quem que nega Jesus lá na hora lá da H? Pedrão nega Jesus. Quem que traz Jesus com um beijo? Judas. Entendeu isso? Então eu pensei assim, agora o ministério vai explodir, porque, irmãos, assim, falo para honra e glória dele, né? Pessoas emagrecendo, né? Pessoas com os dentes bamba, assim, na hora sendo curado. E milagre, pó de ouro na mão. Eu cheguei a presenciar isso, a menina lá em Salitre, azeite pingando em pó, e ela regalador. Eu falei: não fica triste, não, é bênção de Deus para você. E Deus falou assim: eu vou fechar. Mas uma coisa eu tenho aprendido: esperar o tempo do Senhor. Isso faz 10 anos. Mas o Senhor nos levou para uma área de adoração, de oração em língua, que nós mergulhamos. E hoje o Senhor começa a trazer alguns sinais de novo, né, irmão Márcio? Né, João Batista? Umas revelações, umas profecias. Mas isso aí, irmãos, é só um sinal, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Grandes coisas o Senhor vai fazer, amém? Então, para que não tenha que tomar certo tipo de atitudes que vai gerar uma ferida no seu sentimento de perca, de separação, cuidado com as suas decisões. Abraão teve que tomar essa decisão, despedir Ismael e Sara, porque não daria mais para crescerem juntos. Porque o filho da promessa se chamava Isaac. E por último, embora se nós formos trabalhar aqui, irmãos, ia haver muitos estudos, mas o Senhor tem nos levado a alguns pontos principais. E hoje nós estamos falando do chamado sobre Abraão. No próximo, acredito que vai ser sobre Jacó. Na terça que vem nós vamos falar sobre o chamado de Jacó. Então prepara o teu coração, busque, leia a palavra, que nós vamos estar mergulhando nisso, amém? A prova da fidelidade de Abraão para com Deus, capítulo 22, versículo 2, para nós fecharmos o estudo sobre o chamado de Abraão. Isso aqui é algo muito forte, que há alguns anos Deus revelou no meu coração, e nós vamos fechar, né, com esse toque, a prova da fidelidade de Abraão para com Deus, capítulo 22, versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali um holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus, em certa altura, ele vai fazer um pedido para Abraão: oferecer o seu único filho a quem ele ama em sacrifício ao Senhor. Imagine você
O que passou na cabeça de Abraão quando Deus faz a promessa deste filho. Agora está pedindo ele em sacrifício a Abraão. Com todos os pesares, a Bíblia diz que Abraão ele vai obedecer o pedido do Senhor. Porém, quando ele levanta o cutelo para imolar o seu filho, o Senhor brada dizendo: Abraão, não faça tal coisa, pois agora eu sei que tu temes a Deus. Na aplicação da nossa vida hoje, ministerial, se Deus chegar a te pedir o seu ministério, seu chamado que Ele mesmo te confiou, os dons espirituais e ministeriais, qual seria a nossa reação? Onde estaria o nosso coração? No ministério, nos dons, ou simplesmente no adorar a Deus? Se Deus te pediu, Isaac, hoje, o seu melhor, aquilo que Ele te deu, que você não tinha capacidade de gerar e criar, como seria a sua reação diante do pedido de Deus? Responda. Porque hoje, irmãos, é verdade, nós focamos muito na chamar, né? Oh, Deus me chamou, Deus falou que eu vou ser um profeta, Deus falou que eu vou ser um apóstolo, e apóstolo abre campos, Deus falou que eu vou ser um evangelista, evangelista evangeliza, e Deus falou que eu vou ser um pastor, o pastor ele cuida das ovelhas, Deus falou que eu vou ser um mestre, e o mestre ensina, ele treina obreiros, oh glória a Deus, eu vou orar por isso, eu vou mergulhar minha vida nisso. Eu vou mergulhar em jejum, consagração, porque eu quero alcançar esse ministério, eu quero alcançar esse louvor da parte de Deus para a minha vida. E Deus te fez promessa, Deus me fez promessa. Só que embora, irmãos, Deus te fez promessa, me fez promessa ministerialmente, o meu ministério, o seu ministério não pode estar acima do teu relacionamento com Deus. Não pode. O dia que seu ministério começar a estar acima do seu relacionamento com Deus, Deus ele vai tratar contigo. Deus ele fecha as portas. Fecha. E nós temos que estar preparados. Se Deus pedir esse Isaac, por mais, meu Deus, eu não sei fazer outra coisa, eu não sei pregar a tua palavra. Meu Deus, eu não sei fazer outra coisa a não ser orar pelos enfermos. E assim, Deus, eu não sei. Mas se Deus te pedir, você está preparado para entregar o seu Isaac? Você está preparado para entregar o seu ministério? Pastor, mas Deus não me chamou para isso? Sim. Quem fez a promessa de Isaac não foi Deus? Abraão e Sara tinha como gerar Isaac? Não tinha. Mas Deus foi que cumpriu a promessa. Agora Deus fala, agora me oferece o teu melhor, o teu único filho. Leva ele nas montanhas que eu vou te mostrar e me oferece ele ali. Abraão levou, mas não foi simples, irmão. Imagina. Isaac lá com seus 12 anos de idade. Imagina seu ministério lá com seus 12 anos, ó, bombando, para crescer, cansa. Aí Deus falou, agora amém, agora eu quero tudo. Eu quero que você abra mão. Senta e vai ouvir. Senta e vai ouvir. Mas, opa, isso não é Deus que está falando. Não, não é Deus não. Não é Deus não, isso aí é carne, isso aí é outra coisa. Mas sabe o que é o problema? Abraão conhecia aquela voz. Aleluia. A mesma voz que você sai do meio do teu povo, do meio da tua terra, da tua parentela. Abraão já conhecia Deus. Aquela voz não era estranha para ele. Lembra de falar sobre a primeira aula do tempo disso? Agora lá na frente falou, Abraão, opa, é o Senhor mesmo, eu te conheço. Tem mais alguma coisa para mim? Tem. O quê? Eu quero teu filho. Eu quero teu Isaac, eu quero teu ministério, eu quero os dons. Eu não vou te usar mais em dons. Eu não vou te usar mais na palavra. Eu não vou te usar mais no louvor. Que negócio é esse? A gente fica doido, fica. A gente nem queria pensar nisso, não é verdade? Vamos mudar de assunto. Mas Deus fez isso com Abraão. Lógico, irmão, nós sabemos que Deus não permitiria Abraão matar Isaac. Mas Deus provou. É lógico, para fechar agora, Deus não vai matar o seu ministério, João Paulo. Não. Mas Ele vai provar.
Não vai matar seu ministério não, Belchor. Mas ele vai provar. Fala, Belchor, eu quero tudo. Silvano, eu quero tudo. Abraão vai, prepara tudo, prepara o altar, prepara a lenha, prepara o fogo. Aí levanta o cutelo. Aí o que Deus falou? Abraão, não faz tal coisa não, eu já conheço teu coração. Eu sei que a sua vida, ela está acima do teu amor ao teu filho, do teu ministério. A sua vida comigo, ela é sincera. Verdadeiramente você teme, me teme. Você teme a Deus. Está ali o holocausto, está ali o sacrifício. E quando Deus faz o contrário, né? Que Deus dá muitas bênçãos, igual com o pastor Zé Rodrigues. Ele era dono, era 1 ou 2 hospitais? Ele era dono de 2 hospitais. Deus falou, agora eu quero você na minha obra. Abre mão. E aí? Cardiologista, Vai abrir mão ou não? fazendeiro. Tem coisas, irmão, que Deus vai pedir. Para que o ministério ele seja excelente, Deus vai pedir. Lembra de Eliseu, nós falamos de Eliseu aqui? Comentando sobre Eliseu. Eliseu estava lá trabalhando. E vai chegar um momento, está na hora, mata os bois, distribui a carne e vem. Chegou a sua hora. Irmãos. Mas enquanto não acontece, continue lavrando a terra, continue trabalhando, continue buscando, continue preparando para aquele momento que o Senhor vai vir e vai te chamar. Tudo tem o tempo certo, fique em paz, descansa no Senhor, confia no Senhor e não tente apressar as coisas, porque senão a decepção vai ser muito grande. Então, fechando essa aula sobre o chamado de Abraão, irmãos, revisa essa aula depois. Está sendo gravado aqui, né, Mateus? Está sendo colocado depois no YouTube. Se você quiser, pede lá o endereço com o Mateus lá no YouTube. Ele fez outro canal, né, para nós deixar só exclusivo para as aulas. E revisa através. Eu sei que vai ter muita coisa aqui dentro desse estudo que Deus vai te mostrar. Pode ter certeza disso. Amém? E eu confesso diante de Deus, eu estou aprendendo com esses estudos. Eu estou crescendo com esses estudos junto com vocês. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por mais uma vitória, mais uma graça sobre os cursos dessa noite. Meu Pai, nesta aula, meu Deus, tão profunda, eu te celebro, querido Espírito Santo, por nos levar a essas riquezas dos céus. E te peço, continue trazendo essas revelações no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus.